No caso da Tainara, foi direcionado. Eu não consigo imaginar nenhuma justificativa para isso. Não existe. É covardia, é falta de sentimento, é falta de humanidade, é perversidade. Hoje é uma pauta daquelas que é ruim de falar, mas tem que ser dita, né? Não tem jeito. A gente vai falar hoje sobre a Tainara. Putz. Aquele caso extremo, né? Quando a violência exacerbada e de graça, né? Feminicídio, né? Feminicídio. O caso dela, até a morte dela, né? Que foi dia 24 de dezembro, véspera de Natal, era considerado tentativa de feminicídio. Quantas tentativas a gente não tem no Brasil, né? Pois é, quantas tentativas temos de feminicídios e quanto feminicídio... Dá uma rodada aí pra gente, Gabriel. Isso é importante, pra gente aqui. porque foi feminicídio mesmo, né? Foi um absurdo, né? Não, foi uma coisa... Eu acho que nem na época dos gladiadores, da arena de... Como era o nome? Na verdade, você fazia isso com o inimigo, né? Não com a pessoa que tava... Eu não sei. Olha, é tão dantesco. Então, tivemos uma coisa parecida, mas não na intenção daquela pessoa específica. A gente teve no Rio de Janeiro uma coisa muito triste, que uma criança foi arrastada, porque os caras, a mãe estava com a filha e o filho, João Hélio, vocês devem ter ouvido falar desse caso. João Hélio estava atrás, na cadeirinha, né? Porque ele era uma criança, no cinto de segurança, eu acho, se eu não me engano. E a mãe foi assaltada o carro, dois rapazes. Foram assaltar o carro, a mãe saiu, a filha saiu, a mãe tentando tirar o filho e não conseguia tirar o cinto de segurança. Eles arrancaram o carro com o João Hélio. E o João Hélio foi arrastado. Por quase 7 quilômetros. Por quase 7 quilômetros. Você imagina uma criança, o que sobrou desse corpo. E na época foi tão horrível isso. 2007, mas eu me lembro como se fosse hoje. O desespero dessa mãe tentando tirar o cinto de segurança. E eles até deixaram, saíram do Rio de Janeiro. E o pai de um dos caras que fez o assalto ficou tão horrorizado que ele denunciou o filho. Porque o filho chegou e aí, numa conversa com outro colega, ele ouviu. Tamanha a crueldade. Agora, foi um assalto inadmissível que foi feito, inadmissível, com uma criança indefesa, uma criança rodando como uma pedra, né? Foi triste. Então, isso me remeteu a essa memória do João Hélio. Mas o cara ele foi assaltar, ele queria o carro. Não era uma coisa direcionada àquela criança. Foi horrível. Não se justifica. No caso da Tainara, foi direcionado. Não foi uma coisa assim. E ele esperou ela. Ele foi primeiro, viu que ela estava lá. Depois ele voltou para esperar ela sair. Não, e o que me chamou mais atenção nesse caso foi que, ao ser perguntado depois, quando ele foi pego, ele disse que não conhecia ela. Que sequer conhecia ela. Né? E que ele tinha um problema com o cara que estava com ela. Era um colega que estava andando na rua. E aí, por um acaso, ele mirou errado. Entendeu? E aí pegou ela. E você vê que quando ele sai arrastando na Marginal Tietê, que é uma avenida São Paulo de fluxo intenso, as pessoas, os motoristas, buzinavam e falavam, e gritavam. Nada. Ele continuava. Por quê? Olha, eu não consigo imaginar nenhuma justificativa para isso. Não existe. É que eu digo que a gente tem que parar de justificar o injustificável. Sim. Porque dissesse assim, porque ela fez isso. Não interessa. Não se mata. Ninguém. 10 mandamentos. Não matarás.
Não precisa nem estar nos 10 mandamentos, não está nem lá. Não matarás com requinte de crueldade, não matarás porque está com raiva, não matarás. Não, e da forma que ele foi fazendo com ela, humilhação pública, todo mundo vendo, né? Olha pra E ele você ver que continuando coisa a acelerar mórbida. aquele carro. E o que aconteceu? De cara, a Tainara perdeu as 2 pernas e perdeu as nádegas. Eu já circulei muito na Marginal Tietê, talvez seja... Toda estrada é muito infectada. Se as pernas saíram, aquilo já estava super infectado, tanto que ela veio a falecer de septicemia. Sim. Né? Então, ela foi internada e só houve socorro porque as pessoas ali acompanhando, né? Porque ele depois foi-se embora. Deixou lá o Deixou coisa. ela. Deixou, foi embora. Deixou um corpo sem 2 pernas. Tá? Então, assim, ela foi internada, passou por 9 cirurgias em um mês. Desde o início, o estado era muito grave. Porque você ter que tirar 2 pernas, o sangramento é violento. Não é à toa, né? Raspando num asfalto de uma avenida absolutamente contaminada. Quente. Quente é tudo. Você imagina, eu fico Pior cenário imaginando. possível. Não dá para imaginar o sofrimento dessa menina. Não dá para Não imaginar. tem aquilo que o cérebro desliga quando é muita dor? Isso Olha, é mito? Isso não acontece, tá? E eu espero que ela tenha tido essa dádiva. Porque assim, aí ela foi internada em coma. Sim. Então, assim, ela ficou ela fez 9 cirurgias e a última das últimas estavam tentando reconstruir as nádegas, que não tinha. Então, ela começou a não responder mais os antibióticos, fez septicemia, que é uma infecção generalizada, e veio a falecer no dia 24. Aí você me perguntou por quê? Olha, muita perversidade. Muita perversidade. E não era o caso de ser namorada, mulher, esposa, que é o grande número de feminicídios, a gente sabe que a maioria é de companheiros, ex-companheiros, maridos. O que acontece, infelizmente, é que uma pessoa que é capaz de fazer isso, com uma ficante eventual, para mim, é uma pessoa que considera o outro um objeto de uso. E do tipo, se eu quero, você não pode não querer. É tão absurdo que não dá para encaixar em qualquer coisa. Ah, ele teve ciúmes. Não existe ciúmes. Porque é aí que tá, né? Até onde vai era ciúmes, ela deu motivo, porque... Não interessa, olha só. Se deu motivo, parte para outra, tá? Porque se toda mulher fosse fazer isso com os homens que traem, meu filho não tinha mais homem com 2 não pernas. Não teria carro. Não, e não tinha mais homem com 2 pernas. Então, assim, é claro que é direcionado, é uma covardia, porque ele não faria isso com o homem. É isso que eu ia falar agora. Ele não faria, merda mesmo, tanto né? que ele não mirou no outro. Não. Ele esperou o rapaz que estava caminhando com ela na calçada ir embora dar o tchau. Covarde. Por que não foi no cara, né? Que ele dizia Por que não usou conhecia. o carro, né? Não, Olha pra você ver os sinais de... lembra muito o caso... Me lembrou o caso do João Hélio, pelo fato de ser arrastado. Você agora lembrou que o João Hélio foi 7 quilômetros. Foi uma coisa que chocou o Rio de Janeiro, o Brasil, né? Me lembrou também o caso da Esther Barroso, aquela menina de 22 anos, linda, moradora de uma comunidade no Rio de Janeiro. Ela foi ao baile funk e aí o chefe do tráfico dessa comunidade mandou avisar que queria ficar com ela naquele dia. Ela falou que não. Ele mandou pegarem ela, submeteu ela a todos os tipos de maldade, espancou, arrancou cabelo e depois... Torturou ela. Torturou. Depois jogou o corpo em frente à casa dos pais. Para deixar claro que ninguém pode dizer não para ele quando ele quer. Se você pensar bem, o Douglas, que é Douglas, né? O Douglas, ele fez a mesma coisa. Provavelmente a Tainara ficou, eventualmente, com ele
e depois não quis mais. Pra você ter ideia, esse tipo de crime, se fosse cometido durante guerra, por exemplo, contra o inimigo não dá. Não pode. É igual usar arma de fogo, lança-chama, não pode. Tem um tratado que limita até onde pode a violência na pessoa, né? Então olha pra você ver que loucura. Além. Então, assim, era do tipo, se você me perguntar qual o motivo é covardia, é falta de sentimento, é falta de humanidade, é perversidade direcionada a alguém que simplesmente não quis ficar. Então, esse cara fez que nem esse traficante. Como assim? Não vai ficar comigo? Eu quero ficar com você? Então, essas pessoas não veem a outra, como e principalmente pessoas, a mulher, não, vê como um objeto. Vê como um objeto de posse sua. Que tipo assim, como assim? Alguém não vai querer ficar comigo? A maior dificuldade de um TDAH na vida, em geral, depende. Porque, assim, nenhum TDAH é igual ao outro. O critério para a gente tratar não é se é TDAH ou não, é o quanto ser TDAH traz sofrimento e limitações. E dentro do ser TDAH, quais sintomas que incomodam? É a impulsividade, jogando os relacionamentos ladeira abaixo? É a desatenção, gerando desorganização, falta de planejamento? É a inquietação, fazendo que uma pessoa não consiga, por exemplo, ir ao cinema, porque não consegue ficar dentro de uma sala de filme por 2 horas? Não consegue ver um filme em casa? Não consegue assistir uma série, porque a inquietação é tamanha que ele tem que estar o tempo todo se mexendo? Tudo pode ser prejudicial, mas tudo tem jeito, tudo tem que ser organizado. Agora, sem o conhecimento de si, do seu funcionamento e aonde pega para você o TDAH, ninguém vai poder te ajudar. Por isso que você tem que ter conhecimento. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor.